Olá, meu terceirão da Escola Amador Bueno da Veiga. Hoje nós teremos a nossa primeira aula no Centro de Mídias e será sobre conectivos. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e preste atenção nas atividades na descrição e também ao longo e ao final do vídeo. Beijo, boa aula! Diego, tudo bem, Diego, Júlia, Giovana, Amanda? Ó, tô muito feliz com todos vocês aí, viu? Então, pessoal, conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência delas. Então, a gente fala muito em frase, né? Frase é algo que eu expresso quando eu digo oi, tudo bem? É uma frase. A diferença entre frase e oração é que a oração tem um verbo. Quando eu digo assim, oi, como você está? Estar é um verbo ser. Então, vira uma oração. Período é quando eu tenho mais de uma oração no mesmo bloco. Parágrafos, vocês sabem, né? Aquela divisão que eu coloco já em outra linha, vira um outro parágrafo. Então, os conectivos, eles ligam essas ideias. E esse papel de conectivo, principalmente, está nas conjunções, que vocês vão ver já daqui a pouco uma lista delas, tá? Que são palavras invariáveis, como, por exemplo, mas, que, porque. Além disso, nós temos alguns advérbios e pronomes. E eu vou rever esses termos com vocês depois, tá bom? Gente, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar aí que eu estou lendo o chat, tá? Então, olha só. Conectivos para usar na redação do Enem. Tanto na redação do Enem, quanto para essas provas que vocês recebem aí, como a ADE, a AP, que daqui a pouco vem, vocês vão ter que analisar o efeito de sentido que esses conectivos têm nas frases. Para vocês terem uma ideia da importância deles, a redação do Enem ela é dividida em 1000 pontos, 5 categorias. Eu coloquei nos slides, depois vocês vão poder ver. E 200 pontos. O uso do conectivo vale 200 pontos na redação do Enem. Na minha redação do Enem, eu tirei um pouco mais de 800 pontos. E eu perdi pontos justamente por causa da falta de uso dos conectivos. Então, vamos garantir os 200 pontos. Então, olha, prioridade ou relevância. Quando eu começo uma redação, um texto dissertativo argumentativo, que a próxima aula eu quero falar com vocês a estrutura desse texto dissertativo argumentativo, eu preciso é bom eu iniciar já com o conectivo, tá? Então, esses de prioridade e relevância, eu posso começar minha redação. Em primeiro lugar, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo. Olha que palavra, gente, difícil até de falar. Precipuamente, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori. Então, vocês podem começar o texto de vocês com algum desses conectivos. Então, utiliza-se esse conectivo e começa o parágrafo. Aí, olha, eu tenho conectivos de tempo, frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade e posterioridade. Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente. Aí nós temos já alguns advérbios, né? Nós temos aí, hoje, por exemplo, é advérbio do quê? Quem sabe? Escreva no chat. Hoje é advérbio do quê? De tempo, lugar, modo. Do que é? Quando eu digo hoje é um advérbio. Ele é advérbio de tempo, de lugar ou de modo? Tempo, muito bem. Muito bem. Legal. Isso mesmo. Então, frequentemente, por exemplo, frequentemente é um advérbio de frequência. Então, essas outras palavras também são conectivos, tá? Não só as conjunções. Às vezes, eventualmente, por vezes, ao mesmo tempo, simultaneamente. Olha, nesse interim, nesse meio tempo, nesse hiato, que também é a mesma coisa que nesse tempo, enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que,
apenas, já, mal, nem bem. Depois eu vou tentar anexar, eu acho que dá para anexar o arquivo aí para vocês, tá? Eu anexo aí. Com o PDF de uma página, com todos esses conectivos, porque é bom sempre quando vocês forem redigir uma redação, vocês terem a lista em mãos para vocês irem se adaptando e usando esses conectivos. Condição ou hipótese. Semelhança ainda, né? Oi, João, tudo bem? Semelhança, comparação, conformidade. Então, eu tenho lá, igualmente, da mesma forma, assim, também, do mesmo modo. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma redação e eu coloco um problema. E aí eu penso, nossa, tem um outro problema que eu também posso colocar aqui. Então, do mesmo modo, eu vou dar um exemplo. A pandemia afeta a vida das pessoas da vida escolar. Do mesmo modo, afeta ou semelhantemente na vida pessoal. Então, eu estou dando 2 exemplos e aí eu ligo por meio de conectivos. Isso enriquece a redação de vocês. E vocês têm que saber por que eles são usados, né? Olha, semelhança e comparação. Então eu quero comparar, eu vou usar um desses que está nessa lista aí de comparação. Condição ou hipótese? Se, caso, eventualmente, desde que, ainda que. Adição ou continuação, quando eu vou adicionar ideias. Então, além disso, então vamos supor, né, continuando no contexto da pandemia, é difícil ficar em casa, longe dos amigos. Além disso, ficar longe da professora é muito difícil. O conteúdo, aí você quer adicionar mais. Outro sim, entender o funcionamento das plataformas online demanda tempo, esforço, como também são novos aprendizados. Então, tudo isso você pode, quando você vai adicionar ideias, você não só pode, como deve usar os conectivos para ligar essas ideias, tá? Vamos continuar aqui na lista. Gente, quaisquer perguntas, é só fazer, tá bom? Eu tô lendo aqui o tempo todo. Temos os conectivos de dúvida. Você pode apresentar dúvidas na sua dissertação. Então, colocando, talvez, provavelmente, o que ocorre é que, quando você não tem certeza de um fato, quiçá, tipo no sentido de quem dera, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, quando você não tem certeza de um assunto, você pode usar também esses conectivos, tá? Você não redige só, ou às vezes você quer causar dúvida no leitor. Aí você também usa esses conectivos. Depois nós vamos ver um exemplo de uma redação do Enem que tirou 1000 pontos. Eu vou colocar aí o site para vocês, eu vou apresentar a tela aqui. Tem vários exemplos de gente que recebeu 1000 pontos na redação do Enem, e aí eu vou falar os tópicos para vocês. E depois tem uma tarefinha no fim, tá? Nós estamos terminando o primeiro bimestre, e eu entrei agora como professora da 3ª série, mas eu recebi algumas redações aqui que vocês fizeram com a professora Andréia, tá? Eu imprimi algumas que vocês fizeram em sala, eu corrigi todas, e depois o aluno que quiser um feedback, a professora quer ver como que foi a minha redação, o que me fala, que eu faço correção detalhada, tiro foto e mando para vocês. Oi, Raíssa! Hello! Então, de certeza ou de ênfase? De certo, por certo, certamente. Eu não vou ler todos aqui para não ficar cansativo para vocês, tá? Mas vou dar a ideia de alguns. Surpresa ou imprevisto. Inesperadamente, subitamente, de repente. Ilustração e esclarecimento. Por exemplo, só para ilustrar, só para exemplificar, isto é, quer dizer, ou em outras palavras. Propósito, intenção, finalidade. Com fim de, a fim de que, com propósito de, com finalidade, com intuito de. Lugar, proximidade ou distância. Perto de, próximo, junto, dentro, fora.
resumo, recapitulação ou conclusão. Então, isso você usa nos últimos parágrafos ou mais no último parágrafo, mas não necessariamente só neles. De repente, você quer concluir uma ideia ali num parágrafo. Just beautiful people here. I agree with you, Raíssa. Gente, muita saudade de vocês. Ó, até dói o coração aqui de vê-los, de ver vocês interagem aí, porque eu gosto. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Miss you all. A Raíssa tá bilíngue. I like it. Causa, consequência, explicação. Por consequência, por conseguinte. Então, você explicou um fato e vai colocar a consequência dele. Tem essas conjunções. Como resultado, por isso, por causa de, na medida em que. E vamos para os últimos exemplos. Aqui. Contraste, oposição, restrição, ressalva. A mais famosa é mas. A inglesa. I like it very much, Raíssa. If you have any question in English, you can ask me that I can answer you, alright? Contraste, oposição. A mais famosa é o mas, né? O but. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ressalva. Embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, né, eu faço uma ressalva para opor, né? Ainda que você tivesse, isso é quando a gente está brigando, né? Ainda que você tivesse feito isso, não era justo. Então, são essas de ressalva. Aí você pensa também do seu lado, se bem que, aí você já vai falar mal da pessoa, né? Vocês sempre usam isso. Por menos que, só que, ao passo que. Ideias alternativas. Ou, quer, ora, seja, já, nem. E proporcionalidade. A proporção que, a medida que, ao passo que, é quando as coisas acontecem simultaneamente. Ao passo que vocês estão em casa, eu estou aqui na escola transmitindo esta aula para vocês. Alguma dúvida até aqui? Então, pode colocar aí se tiver depois, tá? Se surgir ao longo da aula. Esses conectivos vocês devem usar, então, no início dos parágrafos e entre as frases, orações e períodos da sua redação, tá bom? Vou passar para o próximo slide. Então, aqui vai falar da redação do Enem. Ó, a redação do Enem, como eu disse, ela vale de 0 a 1000 pontos. E ela é dividida em 5 partes. Nossa, como o Joaquim tá sério. Conversa só depois da aula. Muito bem, Joaquim, vamos lá. As 5 partes que a redação ela é dividida, tá? Então, primeira, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, escrever as palavras corretamente, conjugar os verbos certinho. Isso é uma coisa. Pontuação, 200 pontos, de 0 a 200. Aí de 0 a 200 para compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Né? O texto, ou nós temos poesia ou nós temos prosa. Então, poesia, vocês conhecem. Não tem uma regra se tem que ser letra cursiva, não, Evelyn. A letra ela tem que ser legível, tá? Eu vou pesquisar. Essa pergunta nunca me fizeram. Porque você gosta de escrever com letra de forma, é isso? Eu acho que não tem a obrigatoriedade de ser letra cursiva, mas uma coisa importante é que você siga um padrão. Começou com letra cursiva, vai com letra cursiva até o fim. Começou com letra de forma, vai com letra de forma até o fim. Eu vou pesquisar, tá? Até onde eu sei, não tem uma regra quanto a isso. Tanto faz se você vai escrever cursiva ou você vai escrever de forma. Mas a letra ela tem que ser legível. Letra ilegível, não é o seu caso, a letra é legível.
mas uma letra ilegível já é desconsiderada, tá bom? E, gente, assim, olha, é muito importante porque vocês peguem bem isso, essas ideias, tudo que eu fizer, todas as aulas que eu der para preparação de vocês, principalmente para o Enem, tá? Consequentemente, preparo para as avaliações externas. AP, AD, tudo isso é no mesmo padrão Enem. Então, se vocês fizerem tudo isso bem feito, conseguem uma boa nota no Enem. Conseguindo uma boa nota no Enem, vocês podem conseguir até 100% na faculdade. Então, isso é muito importante para o projeto de vida de vocês, tá bom? Não percam as aulas, não. Então, olha só. Compreender a proposta. Então, depois eu respondo para vocês, tá, Evelyn? Eu anotei aqui sua dúvida, letra cursiva ou forma na redação do Enem. Eu acho que não tem problema, eu só sei que tem que ser legível, mas eu respondo na próxima aula. Quando acabar aqui, eu já respondo para vocês, posso responder no grupo e na aula também. Compreender a proposta. Oi, Igor Matheus, tudo bem, meu querido? Estamos falando aqui sobre a redação do Enem, os usos dos conectivos. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Daqui a pouco a gente dá uma lidinha, mas eu vou preparar uma aula especificamente sobre a estrutura desse texto, que não é nada além do que aquela redação que vocês conhecem, né? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, mas tem algumas coisas específicas, sim. Quem teve aula presencialmente comigo aqui no comecinho do ano já recebeu algumas informações sobre isso, mas vamos lá. Selecionar. Então, compreender a proposta de redação. Você não pode fugir do tema, tá? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a estruturação da argumentação. Isso aí são os conectivos. Esse 4 aí é o conectivo. Mecanismo linguístico para construir uma argumentação, para argumentar. Oi, Douglas. Douglas Renato, tudo bem? Saudade de vocês. É você, Joaquim. E quem mais estava aí na porta do dia? João, né? Ana Caroline, hello. Vocês têm que demonstrar esse conhecimento linguístico para argumentar é o uso dos conectivos, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo anexar aqui arquivo já para vocês sem sair da tela. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho uma pasta que se chama Português Meu Terceirão. Ó, vejam aí se vocês conseguem abrir esse PDF, pessoal, que eu mandei para vocês. Tenta alguém que abrir esse PDF, ver se abre, né? E é legal que eu vou mandando os documentos para vocês, tá? Então, esse item 4 é usar os conectivos. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Ótimo que abriu, perfeito. Salvem aí esse PDF, porque quando vocês forem redigir uma redação, perfeito, vocês tenham em mãos, tá bom? Se alguém quiser também que eu imprima esse documento, esse PDF aí com os conectivos, quiser buscar um outro dia na escola, sem problema nenhum, só me avisa, tá? Para eu não imprimir material demais e depois ficar aqui sobrando. Então, se alguém quiser a impressão desse arquivo em PDF, é importante que vocês sempre tenham. 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha só. Então, é importante que vocês conheçam o artigo 5º da Constituição Federal, porque lá fala um pouco sobre os direitos humanos, leiam um pouco sobre os direitos humanos, sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante que vocês conheçam, porque a proposta de intervenção, ela tem que ser em cima disso. Alguma dúvida até aqui? Esses 5, então, são as 5 partes da redação do Enem que vocês são avaliadas. Cada competência dessa, cada uma estão enumeradas aí de 1 a 5, cada uma vale de 0 a 200 pontos. Beleza? Vamos para o próximo aqui.
pessoal, olha, tem esse texto está disponível lá no Caderno Aprender Sempre, tá? Esse aqui, ó. Na página 22 tem o texto, quem quiser acompanhar, se tiver ruim de ler aí. A primeira parte fala assim. Primeiro, né, o texto. A autora do texto é Maiara Ribeiro. E o título é Quarentena, como cuidar da saúde mental dos idosos em isolamento. Ó, parecido com o tema do Enem, mas aí é especificamente dos idosos. E aí começa o texto. A pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo. Gente, começou já falando da pandemia. Poderia usar um conectivo antes. Qual conectivo vocês usariam para começar esse texto? Falem para mim. Deem uma olhadinha aí na lista, no PDF. Como que a gente poderia melhorar a escrita? Ele está bem escrito, mas eu melhoraria iniciando já com conectivo. Como que vocês, qual conectivo lá dos primeiros que eu mostrei, vocês utilizariam para abrir antes da pandemia? Ó, o parágrafo diz, né? A pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo. E para conter a disseminação do vírus, uma das principais... Oi, Gabi, tudo bem? Então, cadê aqui? Voltando. Uma das principais medidas é o isolamento social, ou seja, né, um conectivo ali, olha. As pessoas devem ficar em casa a maior parte do tempo possível. Então, pessoal, com base no que eu ensinei já anteriormente sobre os conectivos, qual conectivo vocês utilizariam para começar esse texto? Respondam no chat para mim, por favor. Sabemos que atualmente a pandemia do... uma coisa importante, Evelyn. Sabemos que está em primeira pessoa, né? Primeira pessoa do plural. Aí seria melhor substituir por sabe-se que. Por quê? O texto dissertativo argumentativo nós vamos escrever em terceira pessoa. Então, você precisa sempre ter isso em mente. Um artigo de opinião você pode colocar em primeira pessoa, tanto faz no singular ou plural. Mas o texto dissertativo argumentativo, que é o que eu quero que vocês tenham em mente já para o Enem, vocês precisam usar sempre terceira pessoa. Então, sabe-se que atualmente ele também é certo, Raíssa, mas ele é muito basicão. Vocês podem, vou voltar lá para a lista dos conectivos aqui, ó. O PDF tá aí, tá, pessoal? Quem quiser, eu já enviei. Vou voltar aqui para os conectivos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Esse. Ó. Em primeiro lugar, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, são alguns bons conectivos para utilizarmos ali. Mas esses que vocês disseram também são certos, tá bom? Eu utilizaria, desses três aí que vocês colocaram, eu utilizaria o sabe-se que, transformaria ali o da Evelyn. Sabe-se que a pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo, gente, todo mundo sabe. Então, um bom conectivo para usar, tá? Se alguém tiver a ideia de algum outro, inicialmente, é preciso lembrar que a pandemia do novo coronavírus também vocês podem iniciar dessa forma, tá bom? Atualmente, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Pode usar? Pode usar, mas é básico. Vocês são top, né, gente? Vocês são um nível elevado. Então, sabe-se que seria um melhor. Ou, inicialmente, eu preciso lembrar que a pandemia do novo coronavírus, tá bom? Então, aí vamos para o segundo parágrafo. Aí, olha, ele colocou um outro conectivo. Começou ele não, ela, Maiara, quem escreveu. Ela começou ali com outro conectivo. No entanto, o isolamento pode causar algumas consequências negativas para a saúde mental. Então, começou ali, joinha.
ela tá falando... E por que ela colocou no entanto, gente? Ó, ela disse no primeiro parágrafo que as pessoas devem ficar em casa a maior parte do tempo possível. Ela afirmou aquilo. Só que tem a parte ruim. Por isso que ela colocou um conectivo de oposição. Qual outro conectivo que poderia estar no lugar ali? Esse conectivo, eu não devia ter falado, né? Devia ter perguntado. Esse conectivo é do quê? Ele é de oposição, tá? No entanto, o isolamento pode causar algumas consequências negativas na saúde mental. Porque, ó, outro conectivo. As pessoas podem se sentir sozinhas ou mais ansiosas do que o normal. Para quem já sofre de um transtorno mental, como depressão, como, ó, um outro conectivo, o confinamento pode facilitar o agravamento do quadro. Gente, então falem para mim aí um outro conectivo que vocês poderiam usar no lugar de no entanto. Entretanto, o que mais? O que mais que tem de oposição? Olhem aí no PDF que eu mandei para vocês. Entretanto, o isolamento fica bom. O que mais? I want your ideas. Contudo, muito bem, isso mesmo. Então, vão sempre, deixa eu dar uma voltar aqui para quem não conseguiu abrir PDF ainda. Cadê os de oposição? Vou voltar no outro. Aqui, ó. Pelo contrário, em contraste, salvo, exceto, menos, mas contudo também seria bom. Olha, contudo, todavia, tá bom? Seriam também bons conectivos. Vamos continuar. Por quê? Porque explica. Eu quase dei resposta. Porque é conectivo do quê, gente? Qual que é a função desse conectivo? Por quê? Tá lá no PDF que eu mandei aí. E também já li nos slides anteriores. Explicativo. Eu falei, né? Porque ele é explicativo. E como? Como é o quê? Sim, muito bem. O porquê é explicativo. Como depressão, sim, também. Continuando. Eu vou aqui passar para vocês. Eu vou compartilhar, eu vou interromper esse compartilhamento. Eu vou compartilhar uma outra tela agora, que tem exemplo de redação com nota 1000 no Enem. Porque acho interessante que vocês vejam. Eu estou em aula, quem quer? Ah, sim, pode entrar, Ricardo. Vou só colocar máscara aqui, eu tô dando aula. Não, sem problemas. Obrigada. Nada, que agradeço. Eu vou compartilhar aqui, pessoal. Sim, a gente está higienizando, tem álcool na minha mesa aqui o momento, o tempo todo. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver a tela, gente, da redação? Tá aparecendo para vocês? Folha de redação guiada? Sim, beleza. Então, olha só. Esse site, depois eu vou deixar o link com vocês, tá? Deixa eu ver se eu já deixo o link agora. Nesse site aí, vocês têm alguns exemplos já deixei aí, ó. Alguns exemplos de redações do Enem que o pessoal tirou 1000, tá? Então, vamos ver aí o primeiro parágrafo da redação de 2017 do texto dissertativo argumentativo do autor Mateus, né, o nome do menino.
Quem falou passar álcool foi a Gabi. Gabi preocupada com a tia dela, porque o carregador da Cleves. Os desafios, o tema foi, né? Os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Foi você, Douglas? Ele já começou com um conectivo. Segundo pensamento, então, ele já citou um autor ali. Quando eu digo assim, segundo, eu quero dizer assim, vamos supor que vocês vão citar uma fala minha. Eu escrevo um livro um dia, quero escrever, e aí vocês vão colocar assim, segundo a educadora Vanessa Machado, a interpretação adequada, vamos supor que vocês, né, a Gabi lá escreveu um livro, eu vou colocar, segundo a pesquisadora, ou a Evelyn se tornou lá uma cientista da farmácia, não, como que é? Enfermagem, né? Segundo a enfermeira Evelyn tal, o que eu coloco as vacinas. Então, quando eu vou citar alguém, tá? Aí eu coloco, e quero muito, viu? Se vocês um dia lançarem um livro, por favor, mostrem para mim que eu vou comprar e ler. Então, ele começou já com conectivo, vocês estão vendo, né? Tem alguns outros em que não começam, mas em todos os parágrafos vocês vão ver que tem conectivos. Ah, vai dar desconto, muito bem. É bom mesmo. O professor precisa de desconto. A interpretação adequada do coletivo ocorre por meio de entendimento das forças que estruturam a sociedade. Olha como o menino escreve bem, gente. Menino, assim como vocês, que até o fim do ano, se vocês seguirem os meus conselhos, até o fim do ano, vocês vão ter toda a capacidade de tirar nota 1000 no Enem, tá bom? Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Visto que, outro conectivo ele usou ali no meinho, visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante, quando ele diz ali, diante dessa perspectiva, também é um elemento coesivo, tá? Também conectivos ali, olha. Diante dessa perspectiva, tudo isso ele faz para quê? Para argumentar, que é um texto dissertativo argumentativo, é o tipo de texto do Enem. Então, os conectivos, eles ajudam você a ter uma boa argumentação. Cadê? Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Então, pessoal, o menino começou com conectivo, ele usou ali pelo menos mais 2 no meio, para ligar as frases, as orações. E aí ele começa o segundo parágrafo, em segundo plano, evidencia-se que, tudo isso é conectivo. Em segundo plano, evidencia-se que, tá? Então, e o que vocês estão achando do vocabulário desse menino? Falem aí pra mim. É um garoto da idade de vocês. Ele não usa só palavrinha assim, cotidiana, né? Ele usa um vocabulário elevado, bem elaborado. Esse tipo de vocabulário, vocês conseguem lendo, tá? A melhor maneira é lendo. Também participem das minhas aulas. Procuro falar com vocês por aqui de uma forma que não seja tão do dia a dia, para que vocês também obtenham um bom vocabulário, tá? Isso também é importante. Mas não tem problema, se não consegue achar uma palavra... uma coisa muito importante, ele não fica aí repetindo. Eu li os textos de vocês, tem muita repetição, repetindo as palavras. É normal, tá? Dentro da terceira série do ensino médio, isso é normal. Eu indico que vocês usem um dicionário de sinônimos. Vamos supor, ali está falando dos desafios da formação educacional dos surdos do Brasil. O que vocês vão repetir aí toda hora? Desafios. Vocês ficam, desafio é tal, desafio é tal. Vocês vão entrar na internet, dicionário de sinônimos, e aí vocês colocam lá a palavra que você está repetindo. Se é desafio, desafio. Aí você vai ver outras palavras que você pode substituir para não ficar repetindo aquele termo, tá?
Isso é muito importante que vocês não utilizem, porque aí vira um vício de linguagem que nós chamamos de redundância. Pleonasmo vicioso por redundância. É um erro. E aí, pessoal, vou voltar. Depois leiam a redação inteira dele, tá? Deixa eu ver se eu vou mais para baixo um pouquinho. Aqui, ó. Então, ele começou o segundo parágrafo ali. Em primeiro plano, evidencia-se que... Vou passar a redação para vocês fazerem, tá? A Andrea já passou, e aí eu vou continuar com o mesmo tema. E quem não escreveu, escreve. Quem já fez, pode refazer seguindo essas minhas orientações. No fim da aula aqui, já... Gente, 5 minutinhos eu vou acabar a aula, tá? A gente... Eu passo o tema para vocês tudo certinho. Então, olha lá, ele continua. Evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim é um outro conectivo. Tá vendo como ele vai encaixando as ideias? Ele vai fazer... Por que isso? Porque isso faz com que você pense a ideia dele. Vou para o próximo parágrafo. Ele olha, outro ponto relevante é conectivo, gente. Ele está conectando nessa temática. Ele não começa assim, falando já direto do assunto. E olha, ele cita outros autores. Então é importante também vocês estarem atualizados, terem assim umas citações importantes de alguns autores na mente. Depois lá, ele vai lá. Logo, medidas públicas são necessárias. Logo, é outro conectivo. É um conectivo que termina já com essa outra, ó. Ele termina ali. Logo, medidas públicas são necessárias. E aí é proposta de intervenção, porque a redação do Enem ela tem que ter uma proposta de intervenção. Como que você... É sempre um problema o tema, e você tem que apresentar uma solução. Medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, olha o que ele te sugere. A criação de oficinas educativas pelas prefeituras visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Ademais, olha, além disso, um outro conectivo, tá vendo? É vital a capacitação dos professores e pedagogos pelo Ministério da Educação, com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como ensino de Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes, incentivar a continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Olha só que proposta. Ele deu mais de uma e vocês também podem dar, tá bom? E agora, a proposta é... Eu vou compartilhar, voltar lá para o nosso slide para finalizar a aula. Vocês têm alguma pergunta até o momento? Então, pessoal, a proposta da aula é redigir um parágrafo apresentando uma causa e uma consequência da pandemia de Covid no Brasil. Um parágrafo, mas assim, eu sei que vocês são capazes de já produzir uma redação, um texto dissertativo argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo sem eu ter passado especificamente como é o do Enem, tá? Então, a Andrea tinha passado para vocês sobre o controle emocional durante a pandemia, que é relacionado ao Enem, tá? Não vale copiar, porque assim vocês não vão aprender nada. Então,
o tema que eu coloquei é como manter-se mentalmente saudável em épocas de pandemia, tá bom? Usando os conectivos. Então, vou colocar aqui, vai valer nota para fechar aí o primeiro bimestre. Tem as ADEs, eu já corrigi. Vários alunos foram bem. Tem vários alunos que ficaram com 9. Depois eu vou colocar as notas de vocês. Alguns alunos nem tanto. Agora, as redações a gente precisa melhorar urgente, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Fica no grupo, tá? Essa conversa fica no grupo. Redação, ó. Vou colocar escrito. Como manter-se mentalmente saudável em épocas de pandemia. Enviem no meu e-mail. Ó, esse e-mail aqui, ó. Vanessa Machado @professor.edu. Nossa, gente, deu branco no meu e-mail institucional aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o meu e-mail, porque eu não uso tanto esse. professor.educacau.sp.gov.br. Vanessa Machado, professor.educacau.sp.gov.br. Encaminhem. A Andrea passou essa redação. Uma semana, pode ser? Então, hoje é quinta-feira, até quinta-feira da semana que vem, tá bom? Vocês enviam no meu e-mail, eu imprimo aqui, corrijo. O aluno que quiser uma correção detalhada me fala, manda uma mensagem no WhatsApp que eu mandei para Evelyn esses dias. Gente, um prazer tê-los aqui. Vocês gostaram da aula? Sugestão para melhorar? Pesquise, Giovana. Se você não sabe, pesquise. Coloca esse título assim, leia artigos sobre isso, como se manter mentalmente saudável em épocas de pandemia. Você vai achar vários artigos sobre isso. Então, pesquise, tá bom? Vocês têm aí a facilidade de estar em casa, leia as ideias dos psicólogos, os profissionais da saúde que falam sobre isso. Bom, mas enfim, eu vou fechar. Eu sei que ela passou, porque eu recebi algumas dela, tá? Recebi da Evelyn, do Cauã, vê? Eu imprimi todas que eu recebi. Da Gabi não foi, da Gabi foi um outro texto, não era junto com a Evelyn, é um de Dia das Mulheres, não é esse não. É da Isabelle, da Ana Caroline, do César, tá? Esses eu recebi. E aí, mas não tem problema, se ela tiver mais, alguém fez aí, professora, eu fiz, ela me entregou, eu peço, mas ela me entregou esses. E nós vamos fechar todo mundo, mesmo assim, tem a oportunidade de fazer ou refazer, tá? Valendo nota. Sugestões para a próxima aula de temas que vocês viram e acharam difíceis no centro de mídia, escrevam aí para mim, ou temas do Enem, o que vocês querem aprender. Vocês gostaram da aula pelo centro de mídias? O que vocês acharam da aula no centro de mídias comigo? O que vocês acham? Nós vamos ter agora uma vez por semana, tá bom, pessoal? Provavelmente nesse horário. Então, quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, morrendo de saudade de vocês. Beijo, beijo, beijo. Aguardo as redações de vocês. Tchau, tchau. Gente, alguém quer aparecer? Se alguém quiser aparecer, clica aí no bonequinho. Deixa eu ver vocês. Deixa. Clica no bonequinho aí. Tá vendo um bonequinho com... não tem nada aí. Eu tô linda, né? Nossa, olha que minha cara, que maravilhosa. Eu devia ter colocado um casaco rosa aqui, ó. Eu tava de casaco rosa, mas começou a dar calor. Ó. Eu devia ter colocado um casaco rosa, assim, ó. Pagando de gatinha. Mas não, obrigada, Raíssa. Gente, não, vamos testar o aplicativo. Vai nessa. Tá achando? Vamos testar o aplicativo só para testar. Deixa eu ver aqui. Aparece um... lá, Ana Caroline pediu. Deixa eu ver quem mais.
Evelyn Tavares. Eu quero ver como funciona. Não sei, é a parte de vocês, eu não sei. A minha eu sei. Vocês estão me vendo aí. Ué, Ó, vamos fazer o seguinte. Ninguém... Evelyn, você que já pediu, pede de novo, por favor, para eu tentar autorizar, ver como que... Ó, nós temos 15 alunos aqui na sala. Deixa só a Evelyn, pessoal. Não sei se é um por vez. Vamos ver. Ah lá! Tudo bem, Evelyn? Legal. Fala para ver se eu consigo te ouvir certinho. Vocês estão bem? Bacana o aplicativo, né? Vamos fazer assim, Evelyn, continua aí. Mais um aluno pede para participar para ver se eu consigo fazer assim uma tela com vários alunos. Como que isso funciona? Pede mais um aluno aí para participar, por favor. Esse bonequinho que tem a câmera na mão. Olha meu cabelo como ele tá bonito. Tá lindo, eu saudade de sentir o cheiro do cabelo cheiroso da Evelyn. Ah lá, tem mais alguém pedindo. Evelyn, continue aí, eu vou ver se consigo, se dá para ir mais um por vez. É o Diego. Ah, acho que é um por vez só. Vamos ver, se aguardar aí, Diego. Vamos aguardar, ver se aparece você. Porque aí a Evelyn não aparece mais para mim. Diego. Ah, não, eu tô ouvindo o Diego, mas não sei porque eu não tô. Aê! Tudo bem, Diego? É um por vez só. É, um por vez. Mas legal, muito bom. Saudade de vocês. Obrigada e parabéns por participarem da aula. Eu aguardo as redações, tá bom, gente? Eu vou voltar aqui, então. Olha que legal. Muito legal o aplicativo Centro de Mídias. Gostei bastante. Vai ficar tudo aqui registrado. Nós tivemos no total 14 alunos. Assim, para os 2 terceiros ainda é pouco. Arrastem seus amigos para as próximas aulas. Eu aguardo vocês aqui na próxima quinta-feira. Se mudar a data, eu vou avisar no grupo. Beijo, gente. Tchau. Muita saudade de vocês.